Continuando com o tema investimentos, subgrupo do ativo não circulante, nesse vídeo vamos tratar da mensuração inicial e subsequente dos elementos que compõem esse grupo. Vamos inicialmente trazer aqui o artigo 183 da Lei das SA, que determina a forma de avaliação deste grupo. A lei determina que esses ativos devem, em princípio, ser avaliados pelo custo de aquisição e devem ainda ser deduzidos de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor ou para a redução do custo de aquisição ao seu valor de mercado quando este for inferior. A lógica da lei é a seguinte: o ativo inicialmente é registrado a custo e, caso este custo não seja recuperável de alguma forma, esse custo precisa ser reduzido. Claro que este é um critério geral, é um critério dado pela lei e a lei não entra nos pormenores dos itens específicos. Como nós vamos ver a seguir, quando a gente fala de participações societárias, embora no início essas participações sejam avaliadas a custo, dependendo da classificação dessas participações, elas vão ser avaliadas de maneira diferente em relação ao que está colocado aqui neste artigo da lei. Então, é um artigo mais genérico, um critério geral, que vale para os ativos do grupo investimentos, mas, conforme nós já comentamos, caso haja critério específico para determinados itens, nós vamos seguir esses critérios específicos. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos discutir as formas específicas de avaliação das participações societárias, que acabam formando a maior parte, a parte mais significativa desses itens que compõem o grupo de investimentos. Essas participações societárias podem ser avaliadas, regra geral, por 3 métodos. Mas, na verdade, não é a empresa que escolhe o método de avaliação. O método depende da classificação dessas participações societárias. Nós já vimos no vídeo anterior as definições de coligada, controlada e controle conjunto. Isso vai ser importante porque, caso o investimento em participação societária seja numa empresa em que há influência significativa, portanto, essa é uma empresa coligada, ou então que haja o controle, portanto, essa empresa é uma controlada, ou ainda controle conjunto, então, nesses 3 casos, a participação societária deve ser avaliada pelo famoso MEP, o método de equivalência patrimonial. Nós já vamos estudar esse método na sequência e ele é determinado pelo CPC 18, pronunciamento técnico do CPC. Para os demais investimentos, ou seja, aqueles investimentos que não se classificam como sendo coligadas, controladas ou controladas em conjunto, então o investimento vai entrar no alcance do CPC 48, que é o CPC que trata de instrumentos financeiros, e lá a regra geral é que os investimentos vão ser avaliados por valor justo. Porém, quando o valor justo não é obtido de forma confiável, isso pode acontecer, por exemplo, quando uma empresa investe em outra que não é uma companhia aberta. Então, não tenho, por exemplo, a cotação dessa empresa na bolsa para avaliar de uma forma confiável o valor justo. Teria que fazer um valuation da empresa. E, em algumas situações, esse valuation pode não ser uma determinação confiável. Então, nesses casos, deve-se adotar o método do custo. Então, na sequência, nós vamos explicar um pouco as diferenças, basicamente, entre o método do custo e o método da equivalência patrimonial. Vamos começar com o método do custo. Nesse método, como o próprio nome diz, o investimento é avaliado pelo custo de aquisição. Então, basicamente, é o critério definido pela lei, conforme nós apresentamos no início da aula. Esse método, como nós também já dissemos, é utilizado apenas em caráter de exceção, quando o valor justo não puder ser determinado de forma confiável. E a proibição da utilização do custo como método de avaliação das participações
sejam em coligadas, controlados ou controlados em conjunto, em que o método não é o do custo nem do valor justo, mas é o MEP, ou seja, na avaliação de outras participações, decorre do pouco poder informativo que esse método fornece. Nós já vamos ver com um exemplo a simplicidade desse método, e isso explica essa lógica de não utilização do método custo como uma regra, como um método aceito de avaliação das participações societárias. Esse exemplo foi extraído do livro Contabilidade Financeira, capítulo 9, Objetivo de Aprendizagem 2, e nesse exemplo, a companhia Start, em 1º de janeiro de X1, está adquirindo 13% do capital da companhia Fera por 260 mil. Ora, o que a companhia Start vai fazer nos seus registros contábeis? Ela vai realizar um crédito na conta caixa, porque está saindo dinheiro para pagar o investimento, e vai registrar em uma conta de investimento essa participação pelo custo. Então, esse é o registro inicial, que faz todo sentido, afinal é o valor pelo qual a companhia Start está pagando o investimento na companhia Fera. Depois, durante o ano de X1, a companhia Fera apresentou prejuízo de 500 mil. O que vai fazer a companhia Start? Nada, porque se o método é do custo, o ativo fica registrado a priori por quanto custou. Ou seja, o método não vai refletir essas variações econômicas que estão acontecendo com a empresa investida. E daí a limitação que nós comentamos no slide anterior, né? Ele é pouco informativo. Claro que se a companhia Start avaliar que este prejuízo tem como consequência uma não recuperabilidade do custo do investimento, poderia ser o caso de contabilizar uma redução do investimento, como o próprio critério da lei já destacou. Mas isso não é automático, não é porque a companhia Fera deu prejuízo que obrigatoriamente a companhia Start vai ter que registrar uma redução do investimento. Isso é mais uma questão de julgamento, de avaliação a respeito da recuperabilidade ou não desse investimento no futuro. Vejam, por exemplo, em X2, o que aconteceu? A companhia Fera se recuperou e apresentou um lucro de 1 milhão, mas, novamente, o método não vai refletir nenhuma consequência na contabilidade, porque o investimento está registrado por quanto custou. Esse é o critério. Agora, em X3, a companhia Fera investida pagou 100 mil de dividendos referentes ao lucro de X2. E a Start, por ser uma investidora, que tem 13% de participação, vai receber 13% desses 100 mil. Bem, agora nós temos que necessariamente registrar alguma coisa na contabilidade, por quê? Porque está entrando dinheiro, né? Esses 13 mil estão entrando no caixa da companhia Start. Então nós vamos debitar o caixa e agora vamos creditar o quê? Vamos creditar uma receita. Então vejam que, de novo, a conta de investimentos permanece da mesma forma que no início do investimento, porque se eu creditar a conta de investimento, uma hora a companhia Fera vai pagar dividendo, o saldo do investimento iria zerar. Então, o crédito em investimento só faz sentido no método da equivalência patrimonial que nós vamos ver na sequência. No método do custo, ao receber dividendos, a companhia investidora registra uma receita, e essa receita é chamada de receita de dividendos. Então, como nós já destacamos, é um método muito limitado. Ele só reflete no resultado da investidora alguma coisa à medida que a investida resolve pagar dividendos. Isso é um reflexo tardio do reconhecimento econômico que está acontecendo com o investimento na companhia. Então, como nós já dissemos, é apenas utilizado em caráter de exceção e em empresas que não sejam controladas em conjunto ou então coligadas, pois nesses casos nós vamos adotar o MEP, que é o método de equivalência patrimonial, é o método que nós vamos discutir a partir de agora. Nesse método,
O investimento é avaliado por equivalência do patrimônio da empresa investida. Essa é a lógica da nomenclatura, equivalência patrimonial. O investimento é equivalente ao patrimônio. Como é que isso funciona? Vamos novamente utilizar um exemplo numérico para explicar a lógica desse método. Vamos imaginar aqui que a companhia Start constituiu a empresa Leme e aportou 700 mil de um capital social total de 1 milhão. Então, estamos imaginando aqui que existem outros investidores que estão aportando 300 mil. Então, a companhia Start, nesse caso, tem 70% do capital da companhia Leme. Então, portanto, o patrimônio líquido da empresa Leme, nesse momento inicial, é de 1 milhão. E, por ter adquirido 70% desse 1 milhão pagando 700 mil, o investimento no início está avaliado pela equivalência do patrimônio da Leme. Nessa aula, dado o escopo da disciplina, nós não estamos incorporando as figuras bastante conhecidas no mercado de mais-valia de ativos e goodwill. Esses temas são temas mais avançados e discutidos em disciplinas posteriores no curso. Agora, vamos estudar a figura do resultado de equivalência patrimonial, que vai aparecer quando a investida tiver resultado. Neste exemplo, estamos assumindo que é lucro. A empresa Leme teve 180 mil de lucro, mas poderia ser prejuízo. No caso de prejuízo, o sentido das contabilizações vai ser invertido, mas a lógica é a mesma. Então, portanto, o PL da empresa Leme passou de 1 milhão para 1.180.000, já que a única movimentação do patrimônio líquido foi o lucro. Então, o que vai acontecer com o investimento avaliado por equivalência patrimonial da companhia Start na companhia Leme? Ele deve ser aumentado justamente em 126 mil, que é 70% da variação do patrimônio líquido. E isso ocorre por quê? Porque nós queremos que o valor do investimento seja equivalente ao PL de Leme. Se o PL aumentou 180 e nós temos 70%, nós precisamos aumentar o investimento em 126 mil. Ou seja, o método da equivalência faz com que o investimento acompanhe as flutuações do patrimônio líquido da investida. E, portanto, para que o investimento seja aumentado proporcionalmente, nós vamos precisar realizar um registro contábil e é aqui que aparece o nosso resultado de equivalência patrimonial, que nesse caso é positivo porque a investida teve um lucro. Então, o registro será um débito na conta de investimentos e um crédito em resultado de equivalência patrimonial. Se fosse prejuízo, o lançamento seria invertido. Por exemplo, se o prejuízo fosse de 180 mil, eu teria um resultado de equivalência patrimonial negativo, uma despesa, e, portanto, iríamos fazer um débito no resultado e um crédito na conta de investimentos. Com base neste lançamento que nós acabamos de evidenciar, o saldo final do investimento vai para 826 mil. Ele era 700, foi debitado mais 126, foi para 826. E 826 é exatamente 70% do novo patrimônio líquido da companhia Leme. Graficamente aqui, observando o balanço que a gente tinha mostrado, eu tinha investimento de 700 mil, que era 70% do 1 milhão. Com o lucro da empresa Leme, que fez aumentar o patrimônio líquido dela, para que o investimento esteja refletindo 70% do novo PL, nós precisamos aumentar o investimento em 126 mil. Portanto, o saldo do investimento vai para 826, que é 70% de 1.180.000. E a contrapartida do investimento será registrado no resultado da empresa Start. É o resultado de equivalência patrimonial. Bem, o que acontece então se a empresa Leme distribuir dividendos? Vamos verificar em números. Aqui, supondo que ela propôs e pagou 90 mil de dividendos. Então, portanto, agora o PL da empresa Leme vai se reduzir. Então, logo, se o PL da investida diminuiu, o investimento avaliado por equivalência também vai ter que ser reduzido. Enquanto?
Ora, em 70% dá a variação, que foi 90 mil. Isso dá 63 mil. Tá? E isso ocorre porque nós queremos que o valor do investimento seja equivalente ao PL da lei. Tá ok? Fazendo isso, o novo investimento vai ficar com saldo de 763 mil, que é 70% de 1.090. Como fica então o registro contábil dos dividendos, que vai ser feito num valor de 63 mil? Nós vamos debitar caixa ou bancos pelo recebimento do dividendo, lembrando que nós estamos aqui na empresa investidora, é a que está recebendo os dividendos. Então, eu vou debitar o caixa. E nós vamos creditar a conta de investimentos, que nós acabamos de mostrar que o PL da investida está diminuindo, então nós vamos diminuir a nossa conta de investimentos proporcionalmente. Com isso, o saldo final do investimento vai para 763 mil e esse valor, como nós já vimos acima, é equivalente ao novo PL da B, proporcional à participação da Start na lei. Então, em termos aqui de razonetes, como nós ficamos nesse exemplo? O registro inicial é de 700 mil, vejam que o registro inicial é exatamente igual ao método do custo, né? Afinal de contas, o investimento é registrado no início ao custo. Posteriormente, quando o Leme apura lucro, nós, a empresa Start, vamos registrar um aumento da conta de investimentos proporcionalmente ao lucro da empresa Leme e, em contrapartida, ao resultado de equivalência. Finalmente, quando a empresa Leme decide distribuir dividendos, ela reduz o seu PL e, portanto, nós vamos reduzir o saldo do investimento em contrapartida ao caixa. Este débito que nós estamos mostrando em caixa pode eventualmente ser feito numa conta de dividendos a receber, caso na companhia Leme esteja sendo contabilizada apenas a proposta de destinação de lucros numa conta de dividendos a pagar. Então, se na Leme eu tenho dividendos a pagar, aqui na Start nós vamos ter dividendos a receber, seria um ativo. E então, no momento em que a Leme fizesse o pagamento, nós iríamos creditar essa conta de ativo e finalmente debitar na conta caixa. O que nós temos então de saldo final é o valor de 763 mil, que é justamente 70% do patrimônio líquido da Leme, que é 1.090. Então, com isso, nós ilustramos aí a lógica do método. Conforme o patrimônio líquido da investida vai se alterando, o investimento na investidora também vai se alterando, de forma a acompanhar os reflexos econômicos que estão ocorrendo na investida. Portanto, é um método muito mais informativo, muito mais tempestivo. Ele vai refletir, quer seja para cima ou para baixo, os acontecimentos que estão se refletindo na contabilidade da investida. Esse resultado de equivalência costuma ser apresentado como um resultado de participações societárias, que fica, em geral, classificado num grupo de outras receitas operacionais. Então, a empresa tem as suas receitas principais, que estão no topo, nesse caso 10 mil, custos de 3, lucro bruto 7. Depois tem todas as outras despesas operacionais, vendas administrativas, etc. E o resultado de equivalência, que num exemplo aqui hipotético é de 1.000 positivo, é apresentado no miolo ali da DRE dentro deste grupo aí de outras receitas operacionais, formando um lucro líquido de 7.600 nesse caso. Importante observar que as receitas de equivalência e de dividendos, que seriam decorrentes do método do custo, não são tributáveis, porque esse resultado ele já é o líquido da empresa investida, e esse resultado líquido já foi tributado. Né? E se o resultado de equivalência for negativo, portanto uma despesa, o investidor não se deduz dessa despesa, porque esse resultado negativo, que é um prejuízo na empresa investida, vai ser deduzido no futuro na empresa investida. A empresa investida que vai
tomar o benefício de reduzir o imposto no futuro por conta desse prejuízo. Então, da mesma forma que a receita não é tributada, a despesa não é dedutível. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo em que pudemos explicar os conceitos básicos dos métodos de mensuração dos investimentos. No vídeo seguinte, nós vamos discutir aspectos de perdas por impairment e também de baixa, o momento de retirar o investimento do balanço. Obrigado.